Interessante que, no início ali, como é que era a prospecção dentro do escritório? Não, a indicação de Kim ou a indicação de Thiago. E não, a gente começou a trazer gente de outros canais e colocar todo mundo numa métrica só. O digital começou a impulsionar o offline. Muito engajamento mesmo nas nossas redes, nas postagens. Isso não tinha antes. E a gente só conseguiu fazer esse movimento de internalizar o marketing porque a gente tinha certeza que a gente tinha uma metodologia a ser aplicada. Olá, pessoal! Hoje estou aqui com o nosso primeiro estudo de caso na área de Direito. Maravilha, gente. Apresenta um pouco sobre o escritório, onde é que vocês estão, o pessoal conhecer vocês também. Então, Evandro, nós somos aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Somos um escritório de advocacia que foi resultado de uma fusão entre o meu escritório e o escritório do Kim. Formalmente, nós estamos fundidos desde fevereiro de 2021, porém, nós temos aí uma parceria que vem desde 2018 e o meu escritório, particularmente, vem desde 2014. Em 2018, iniciamos a parceria e fundimos em fevereiro de 2021. É um escritório, aqui hoje nós somos um time de 12 pessoas, que graças aí também à ajuda da mentoria da Codirect, nós internalizamos o nosso marketing, estamos agora num processo de internalização do time comercial. Então, nós estamos agora realmente focados na atração e conversão de leads em clientes, enfim, com o trabalho de posicionamento, com perfil de cliente ideal, rodando o PDCA, enfim, seguindo a metodologia. E engraçado que um dia desse eu fiz numa sessão estratégica de raio-x jurídico, fiz uma seguinte pergunta, né, para um cliente nosso. Ele diz assim, na sua relação com esse fornecedor, você tem alguma informação sigilosa que você considera sigilosa e que você acha que mereceria uma proteção a mais? Aí ele olhou assim e fez, Thiago, sabe que você perguntando assim, eu realmente considero até que eu inventei aqui uma peça, o segmento dele é uma revenda de peças industriais para vedação hidráulica para máquinas industriais. Literalmente, ele inventou uma coisa, tecnicamente a gente chama de modelo de utilidade. Ele inventou isso, colocou isso para rodar, deu muito certo, e ele achava que estava tudo certo, né? Ele não tinha essa clareza de como fazer para proteger isso. Né? Então, assim, tem que fazer contrato de confidencialidade com o colaborador, tem que fazer um contrato com o fornecedor dele que ele tinha na mão, que quase metade do faturamento lá desse fornecedor é dessa peça que ele inventou, tem que tentar fazer o registro também, e por aí vai. E o que a gente identificou nessas situações? O dono de pequena e média empresa, ele não tem a menor clareza das ferramentas jurídicas que ele precisa dispor, ele precisa conhecer, ele precisa adotar, aplicar no negócio dele. Assim como quando a Codirect aborda os clientes e também não tem ninguém tem essa visão de como abordar o marketing, estruturar comercial, o que pode fazer e fica pisando ali em ovos, o dono de pequena e média empresa que continua sendo o para-raio jurídico do negócio dele, ele não está se permitindo enxergar essas situações no negócio dele. O problema de engajamento do time dele, ele não vai resolver só com cultura, ele vai resolver também com ferramentas jurídicas. O problema do relacionamento dele com o sócio, ele não vai resolver só com confiança, ele vai resolver com os instrumentos corretos que vão alinhar os incentivos corretos da sociedade e unir os objetivos de forma explícita num contrato, um acordo de sócio, por aí vai. Então, o nosso posicionamento é atacar essa situação. E isso também a gente deve a contribuição da Codirect, que nos ajudou nesse sentido, né? De encontrar esse posicionamento, de focar na prevenção, focar na transmissão de conhecimento. Então, a nossa assessoria jurídica ela também é uma espécie de mentoria do dono de pequena e média empresa, conhecer o que ele pode aplicar no negócio dele e de forma planejada, identificando esses riscos jurídicos, e a superação desses desafios que impedem ele realizar os desejos que ele tem no médio, no curto, no médio e longo prazo, de forma planejada, ele ir adotando isso no negócio dele. Então, é isso aí que a gente adota realmente como visão, como missão, que é realmente ajudar o dono de pequena e média empresa a ter essa clareza e sair daquele para-raio jurídico, que é ele que fica na obrigação de identificar o que é risco e levar para o advogado ali que ele contratou, um escritório que ele contratou, uma assessoria que ele contratou, mas que fica ali numa posição assim inerte, aguardando, esperando chegar o problema. Resolver, né? E às vezes a gente chega e pergunta
E o que acontece? Não, eu não preciso de advogado porque eu não tenho problema. Você pensa que não tem problema, né? Você não, é o que você está enxergando. E É uma muita coisa você não crença, está né? vendo. A hora que estourar, o custo vai ser muito mais alto do que se ele tivesse pensado e organizado isso antes, né? Sensacional, assim, até falando sobre isso, eu vejo que vocês têm uma visão sobre o escritório de uma maneira muito profissional e como olhando como empresa como um todo, que eu vejo que isso é um grande diferencial na gestão em si que vocês fazem. E quando eu conheci vocês, eu admirei muito de ver como vocês já enxergavam o escritório, o potencial e como querem crescer e assim por diante. Até falando sobre isso, Kim, eu sei que vocês já passaram por essa parte de marketing, por algumas experiências diferentes e maneiras de buscar conduzir isso. Se puder compartilhar conosco o foi histórico, o que vocês já tentaram fazer, eu acho que também elucida para outros, provavelmente da área de direito, que estão aqui nos ouvindo, né? Vamos lá. No tocante a marketing, a gente já tentou diversas coisas para aplicar dentro do escritório. Então, por exemplo, a gente já tentou fazer o marketing sozinho e do jeito que a gente achava que poderia ser aplicado marketing. E a gente fez, poxa, a gente precisa de uma ajuda. E começou a contratar uma agência de publicidade, que lá no início deu até certo, tá? Do que a gente achava que a gente deveria ter, dentro da nossa limitação de conhecimento, obviamente. Num dado momento, a gente meio que bateu num teto. Fez, poxa, a gente precisa amadurecer o marketing. A gente saiu do 0 e foi para o 1, né? Legal. Beleza, a gente deu um pequeno salto. Que era aquela estilo de agência mais de panfletagem, vamos dizer assim, em que pede a gente sempre ter focado muito em conteúdo, tá? A gente nem pode, entre aspas, panfletar, mas era algo que não tinha nossa identidade, que a gente não conseguia transparecer nas nossas publicações algo que realmente a gente era. Entendeu? A nossa essência de marca, o nosso posicionamento era algo mais superficial, algo mais muito com a visão de conversas de advogado para advogado, e não advogado para o cliente. Bastante técnico, muito juridiquês, enfim. E a gente foi amadurecendo. Numa segunda etapa, o que foi que aconteceu? A gente fez, poxa, a gente precisa ter um outro contato profissional. Vamos para uma agência que transparece para a gente um pouco mais de autoridade, um pouco mais de conhecimento e ter um ticket maior. Para a gente ver que a gente consegue ter um pouco mais de planejamento, que estava também consumindo muito tempo, até meu mesmo, e da estagiária que a gente tinha contratado na época, da gente idealizar e fazer todo o processo de marketing. A gente até comprou alguns cursos de marketing e vendas na época para poder tentar aplicar, mas a gente não estava com braço. Que, além do marketing, tem que fazer diversas outras funções, é aquela história que a gente já conhece, né? A dor do crescimento, de você ter que começar a delegar e entender um pouco mais de gestão. E a gente foi para essa segunda etapa, contratou uma segunda agência de publicidade com um ticket mais alto e que prometia algo que ela até conseguiu entregar, sim, que é justamente trazer um pouco a essência da nossa marca, trazer um pouco de posicionamento, sendo que o que a gente sentiu nessa agência? Velocidade. Então, a gente trocou uma velocidade que era mais rápida, com um pouco menos de técnica, e a gente até trouxe um pouco mais de técnica nesse segundo momento. A gente até entendia que, poxa, estava entregando, mas não tinha velocidade, a quantidade de publicações era bem restrita, a gente não conseguia tracionar de fato, e os contatos espaçados com uma agência era tipo assim, de 15 dias, então a gente não tinha tantas reuniões para poder produzir, e isso acabou travando a operação, tá? Mas a gente chegou a aprender muito internamente no contato com essa agência. A gente conseguiu absorver muito conteúdo técnico. Legal. Então foi importante também da gente sair do ponto 1 para o ponto 2. E aí a gente, que já era uma ideia que a gente tinha desde o início, internalizar o marketing, fez até um curso que trazia esse questionamento sobre, poxa, agência de publicidade ou time interno? E trazia também essa visão de, poxa, busque sempre internalizar o time interno se você não está no 0. E a gente tinha saído do 0 e ido para o 2, por exemplo.
Então, surgiu essa necessidade. Poxa, a gente precisa, porque a gente já sabe que cabe no nosso bolso, a gente já sabe, inclusive, que a gente consegue economizar até certo orçamento se a gente conseguir trazer para dentro, porque a velocidade vai ser maior, a gente conseguir até gerar mais leads, por exemplo. Então, vamos abrir um processo de contratação, e foi aí que a gente se esbarrou com a Codirect. A gente só conseguiu fazer esse movimento de internalizar o marketing porque a gente tinha certeza que a gente tinha uma metodologia a ser aplicada, entendeu? Então, isso, para mim, foi o diferencial para a gente ter confiança e, tipo, poxa, vai dar certo, a gente não está sozinho, né? Porque tem aquela visão muito do empreendedor que, poxa, tô só, e que faz a gente ter sócios aqui que compartilham, mas a gente, poxa, eu e o Thiago olhava, poxa, nós estamos sós, né, no caso, somos só nós, será que deve ser assim? Vamos buscar ajuda externa que consiga fazer com que a gente tenha capacidade de treinar a pessoa para que ela consiga transformar o nosso cliente ideal, trazer posicionamento, expressar a nossa essência nas postagens, criar todo um processo de passos para que a gente consiga aumentar a nossa audiência, que aumentando a nossa audiência, a gente aumenta a levantada de mão, aumentando a levantada de mão, aumenta as oportunidades de venda e, consequentemente, faturamento, que é o que a gente está buscando. Perfeito, sensacional, assim, vocês foram super rápidos até, estava conversando, dentro desse processo de, em 2, 3 meses, vocês avançaram absurdamente, até, obviamente, por aquilo que vocês já tinham feito antes, né? Você falou de sair do 0 para o 1, do 1 para o 2, para a gente, obviamente, é muito mais fácil também ajudar quem já teve um avanço, não está do absoluto zero. Então, esse caminhar que vocês fizeram permitiu com que tivesse um grande resultado num curto intervalo de tempo. Então, as coisas não acontecem do dia para a noite. Fruto de todo o caminhar que vocês tinham feito ali, né? Que resultados que vocês começaram a perceber depois que vocês seguiram a metodologia, tiveram internamente também uma pessoa ali dentro? Como vocês começaram a perceber os resultados? Porque eu vejo que essa percepção vai dando confiança para a gente avançar mais e intensificar as ações, né? Eu acho que a gente tem que começar a focar, não começar a focar, mas a gente tem que estar atento à micro-vitória, né? Isso. Eu lembro como se fosse hoje, o Thiago entrando aqui na sala dizendo, poxa, tivemos a primeira levantada de mão pelo Instagram. Esse foi o resultado que a gente teve ali logo no início, entendeu? A gente começou a tracionar, óbvio que a gente já tinha uma produção de conteúdo, mas era do jeito que a gente imaginava, como eu tinha dito, né? Não aqueles tipos de posts que a gente trazia, que vocês trazem, que a gente pode aplicar os conteúdos influentes, mas também a gente buscar táticas dentro do Instagram, por exemplo, para poder provocar essas levantadas de mão, né? Instigar a audiência para que entre em contato, ou seja, despertar, chamar atenção, despertar interesse, enfim. É fundamental. Então, essa ali, a primeira vitória ali, eu acho que foi essa. Perfeito, João. Quem tem a primeira, assim, muito legal comemorar a primeira levantada de mão. A gente sempre fala bastante sobre isso, porque a primeira é mais desafiante, porque depois das outras eu já entendi o processo e já começo a vivenciar isso. Como que foi o desafio de resultados? Se vocês correram bastante para poder entrar no desafio de resultados aqui dentro do Marca de Valor, da mentoria, como que foi participar? Qual a diferença de não estar, de estar, resultados e assim por diante? É isso que o Kim estava falando em termos de resultado, mas o que a gente percebe assim de forma bem importante é que realmente a gente está conseguindo construir uma audiência. Então, as postagens realmente estão tendo um número de engajamento muito maior, as pessoas estão começando a comentar as postagens, estão começando a interagir, está começando a haver conversas no direct, nós já trouxemos boa parte desses leads para o comercial, alguns deles já foram convertidos em vendas, o processo está muito no início ainda, está com 2, 3 meses aí, né? O nosso time comercial está trabalhando de março para cá, então, enfim, não tem nenhum semestre ainda propriamente dito. Então, assim, é um processo que a gente já entendeu que vai ter o seu resultado, né? E é a bola de neve, né? Então, a gente já deu ali 2 voltas na bola de neve. A bolinha já está maior. Daqui a pouco, então, agora, cada vez vai ficando menos difícil, menos desafiador, ou o frio da barriga vai diminuindo um pouco, né? Porque você já está visualizando aquele cenário ali de resultado, você já está vendo onde você vai conseguir chegar. Claro que os desafios vão se renovando e, né, antes você
precisava de um resultado menor, agora você precisa de um resultado maior ainda, mas a gente já está vendo que não é uma falácia, que não é uma coisa impossível de ser feita, né? A gente já passou dessa fase e está dando muito certo, muito engajamento mesmo nas nossas redes, nas postagens. Isso não tinha antes. Vai lá, quem fala do desafio aí de resultado, que o Kim participou mais ativamente disso. No início ali, principalmente nos preparativos do desafio de resultado, foi muito importante a gente ter ali aquela rotina de capturar as informações dos dados, tá? Ou seja, é aquela visão mesmo de, poxa, você tem que riscar ali no dia quantas levantadas de mão. E a gente ainda faz melhor, tipo, a gente não é só o risquinho, né? A gente sabe quem é, por onde veio e qual é o interesse. O interesse é um contrato de trabalho, não, é um contrato de sócios, não, é um processo judicial. Então, a gente já documenta, já entendendo qual é o cenário, para poder encaminhar, inclusive, aqui internamente, né? Interessante que, no início ali, como é que era a prospecção dentro do escritório? Não, a indicação de Kim ou a indicação de Thiago. Só. Entendeu? Esses eram os canais, que é o orgânico, puro orgânico. E não, a gente começou a trazer gente de outros canais e colocar todo mundo numa métrica só, ou seja, o digital começou a impulsionar o offline, entendeu? Então, acho que o primeiro item do desafio foi, poxa, vamos organizar como é que a gente documenta essas informações, como é que a gente mede isso, para poder a gente, porque o que não se mede não pode ser melhorado, né? Se você mede, você consegue melhorar. O segundo item foi justamente a gente rodar o passo a passo com a equipe interna. Eu acho que o desafio ali foi justamente o teste. Poxa, vamos colocar aqui, vamos dar o gás. Não que a gente não tivesse metas, mas eu acho que é o direcionamento dos esforços para uma meta. O desafio, ele traz esse alinhamento de incentivos, né? Porque, poxa, a gente precisa bater a meta. Eu não posso fazer feio contábil com o Evandro. Então, a gente precisa estar direcionado a isso. Então, a gente busca encurtar ações no comercial. Poxa, se eu ligava de 3 em 3 dias para o retorno de uma proposta, vamos ligar todo dia, claro. Entendeu? Se eu estava ali, se tem alguém esperando faz uma semana e não apareceu, está ali esfriando, vamos entrar em contato. E fazendo todo o processo de anúncios e mecanismos de vendas escondidas, que a gente ainda está muito no início, tá? Está muito no início, a gente ainda não está investindo para valer mesmo, a gente ainda está nos testes de orçamento, mas tem sido muito gratificante ter a certeza de que é um processo. Então, aplicar o processo, pode ter certeza que eu vou aplicar o processo. É muito legal quem está nos ouvindo aqui, primeiro, olhar os números toda semana. Eu vejo montar o funil toda semana faz muita diferença. Falo muito do efeito sentinela, né? O fato de a gente estar olhando para os números faz a gente ficar incomodado com o que pode ser melhor daquilo que já está acontecendo. Então, eu vejo essa disciplina em cima dos números de marketing, vendas, e semanal, não ser só apenas mensal. Eu vejo que só isso já começa a gerar um resultado bem melhor. E outro ponto que o Kim comentou ali também, que eu intensifico as ações com uma visão comercial. Então, geralmente, eu vejo o pessoal um pouco mais passivo, esperando, dando tempo, e quando a gente está com essa visão comercial mais apurada, não é que eu vou pressionar o cliente, mas é que eu vou fazer mais as ações que deveriam ser feitas. Vou estar mais atento ao CRM, vou estar mais atento ao tempo de resposta. Tudo isso, esse somatório de ações, fazem com que o resultado aconteça mais rápido e melhor, né? É sensacional, tá? Parabéns por esse início gratificante, sim, dá para ver o resultado que estão tendo já nesse primeiro desafio de resultados, enfim. E queria ouvir de vocês também, eu vejo que tem muita gente que às vezes está em dúvida se eu mergulho nessa parte de marketing e venda, se não mergulho, etc. Então, se puder deixar um recado final para a galera, e também como que o pessoal, tem outros empresários nos ouvindo aqui, como que eles encontram vocês. Beleza, Evandro. Olha só, marketing e vendas, você tem que olhar, nossa visão, né? Claro, você tem que olhar como um pilar do seu negócio. Assim como você olha para a cultura, para a liderança, para a gestão, né, para o engajamento do time, para o seu planejamento estratégico, você não tem como não olhar para marketing e vendas, porque se estiver faltando essa caixinha no seu organograma, você está no sopro de Deus. Você está no sopro de Deus. Então, você está vivendo de indicações, vivendo, enfim, você
vai de manhã para o trabalho, se faturar, faturou, se não faturar, não faturou, e você não está fazendo nada de concreto para interferir nisso. Uhum. Antigamente, se tinha um marketing de porta a porta, tinha o mundo físico, tinha publicidade em revista, televisão, jornal, enfim, caríssimo. E hoje em dia não, hoje em dia você tem o mercado digital, qualquer um pode criar sua audiência, se tiver um posicionamento, se mostrar para o mercado com uma forma única e própria de como fazer, como entregar e resolver determinada solução de uma dor relevante que o mercado tenha. Se você ficar sozinho ali dentro da sua casinha, sem dizer para o mundo, não basta você parecer bom, você tem que mostrar para o mundo que você é bom. Uhum. Não basta você ser bom, melhor dizendo, você tem que realmente parecer para todo mundo que é bom. As pessoas precisam te visitar, te visualizar, senão a coisa não vai rolar, não vai acontecer. Então, a importância de marketing e vendas, para nós, assim, isso serve para qualquer coisa. No nosso mercado há uma certa crença, resistência, enfim, por questões históricas, até tradicionais do mundo jurídico, mas eu acho que essas barreiras já estão sendo totalmente quebradas, principalmente depois da pandemia. E para achar o Corplo Advogados, @corploadv no Instagram, @corpladv no Instagram. Temos o nosso site também. Vai estar aqui também para o pessoal achar. E tem também os Instagrams pessoais, meu e do Kim. O meu é o @thiago.carvalho-moreira, com TH. E o do Kim, eu vou dizer que eu vou passar aqui a bola para ele, mas é basicamente Instagram, pessoal. Siga a gente lá, tem muito conteúdo legal para pequeno e médio empreendedor, como vocês, numa comunicação direta para vocês assimilarem muitas coisas que vocês possam aplicar nos seus negócios. Só para dar a última palavrinha aí, tem 3 minutos aí restante para a gente encerrar, mas eu acho que marketing, vendas é atração do negócio. Então, se você não exerce marketing, não é que você não tenha nem marketing, né? Na verdade, se você não exerce marketing, você não tem atividade de marketing, vendas, você não tem atração do seu negócio, então você não tem um controle. Uhum. Você fica ali, como o Thiago disse, ao Deus dará. Então, você não consegue criar mecanismos e ações para alavancar o seu faturamento, então para aumentar o seu ticket médio, então para aumentar a sua audiência, para gerar a geração de novos leads. Então, você começa a utilizar isso como uma ciência mesmo, como uma matemática, e trabalhar isso ao longo do tempo, obviamente com uma equipe interna, se for possível. E eu acho que esse caminho para a história de advocacia não tem volta. Uma história de advocacia que não se atualizar e não entender que o seu escritório é uma empresa, e você não é mais, se você quiser crescer, obviamente, você deixar de ser um profissional liberal de escritório de birô, passar realmente a ser um gestor, um executivo, você não entender que esse é o jogo que está sendo jogado hoje, você vai ficar para trás, com certeza. Sensacional. Sim, mais uma vez, parabéns, dupla. Com certeza teremos novos capítulos dessa história. Então, está apenas começando aqui, mas já parabenizo muito a atitude de vocês e a visão de vocês. Eu acho que isso é o que faz a maior diferença dentro desse caminho. Maravilha, gente. Um forte abraço aí, valeu demais. Valeu, Evandro. Tamo junto aí na jornada. Um abraço. Um abração. Abração, até mais. Tchau, tchau.